Fala galera, estamos chegando ao 13º dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. E hoje eu quero que você se ligue na Visão, ou melhor, se ligue no Visão, porque o Visão vai ser o nosso personagem hoje para o nosso estudo. Como de costume, nós vamos ler o nosso texto base do dia, que hoje se encontra em Salmos capítulo 139, versículo 14. Você vai pausar seu vídeo para procurar na sua Bíblia esse texto e ao encontrar você pode dar o play para a gente poder prosseguir a leitura desse texto juntos. Salmos capítulo 139, versículo 14, que diz o seguinte: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Vamos falar um pouquinho sobre o Visão, nosso personagem de hoje. O Visão, ele é um sintozoide. Palavrinha difícil, né? O que seria um sintozoide? É um androide sintético. Não melhorou muito, né? Mas em resumo, ele é praticamente um robô. Mas mais do que um robô. Porque ele tem uma grande inteligência, capacidade. E até nos filmes ele também é dotado de emoções, né? As quais ele acaba demonstrando também ao longo dos filmes. Pela Wanda, né? A Feiticeira Escarlate. O Visão, a princípio, ele foi feito por quem? Pelo Ultron. Para quê? Para que ele se tornasse o corpo final do Ultron. Como o próprio Ultron disse, aquela era a visão que ele tinha de um corpo perfeito, né? E aí, o Visão acabou, ao longo do filme e também das histórias em quadrinhos, ele que foi feito para ser um inimigo dos Vingadores, acabou ficando do lado da nossa equipe, do nosso time. Um pouquinho também sobre os poderes, né, do Visão. Ele tem o poder de poder se desmaterializar, então atravessar outros objetos. Ele tem o raio solar na testa dele, muito poderoso. Ele tem força, agilidade, voa. E também, se ele for ferido, ele pode se regenerar, né, porque ele tem aqueles nanorobôs que vão reconstruindo todo o corpo dele. Mas o Visão, ele foi feito por alguém. Ele é uma criatura. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com você hoje. Essa questão de sermos criaturas de Deus, ou seja, nós fomos criados por Deus. Queria ler contigo um outro texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Procura aí também na sua Bíblia, Apocalipse 4, versículo 11. Esse texto diz o seguinte: Tu, Senhor, e Deus nosso refúgio, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as criaturas e por tua vontade elas existem e foram criadas. É importante nós entendermos que nós somos criaturas de Deus. Por quê? Às vezes a gente pode acabar passando pela nossa cabeça assim, de que nós temos um papel elevado, maior do que aquele que de fato nós temos, achar que somos mais do que somos. Em que sentido? Muitas pessoas hoje em dia, elas querem praticamente tomar o lugar de Deus. Elas querem achar que elas que têm o controle, não só de suas vidas, mas de outras circunstâncias, né? Só que quem pode parar para analisar, para perceber, vai percebendo dia a dia que nós não temos controle, infelizmente, de nada. Ou melhor, felizmente nós não temos controle, porque se dependesse só da gente mesmo, cada besteira que a gente faz, não é verdade? Mas tudo está no controle e na permissão de Deus. E como nós somos criaturas dele, nós precisamos entender que não é nosso lugar acharmos que somos como Deus, ou queremos tomar o lugar de Deus, achar que nós temos as condições, os poderes de fazer as coisas, mas sim que o poder vem de Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender um pouco mais como funciona a dinâmica aqui nesse mundo. Davi também passou um pouquinho por isso. Durante toda a sua vida, Davi entendia qual era o lugar dele e qual era o lugar de Deus. Tanto que em um momento, ele teve uma chance, por exemplo, de matar alguém que o estava perseguindo, que era o rei Saul. Naquele momento, ele poderia ter tirado a vida de Saul pensando, isso está sob o meu poder, eu posso fazer isso. Só que ele se lembrou que Saul tinha sido um rei ungido pelo Senhor. Então o que ele pensou? Eu não tenho autoridade sobre a vida do rei Saul, porque a autoridade sobre a vida dele
quem tem essa autoridade de fato é Deus e não eu. Então ele pensou, que Deus faça com ele o que Deus achar que seja melhor, porque eu não tenho essa autoridade sobre a vida dele. Quando a gente entende qual é o nosso lugar em relação a Deus na vida, a gente vai entender o que a gente pode, deve fazer e o que a gente não pode, não deve fazer. O que a gente precisa fazer como nosso papel, como seres humanos, criaturas, e o que está somente nas mãos de Deus. Então, embarca nessa visão e preste atenção nisso. Nós somos criaturas de Deus. Queria compartilhar outro texto também contigo, que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. O texto diz o seguinte: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Enquanto o Ultra criou a sua visão, né? Deus nos criou a sua imagem. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não nos fez assim de forma qualquer. Pelo contrário, nós somos um espelho de Deus, somos a imagem de Deus. Isso não significa que sejamos Deus, mas nós somos feitos de forma parecida, que lembrasse a Deus. Isso não só de forma de corpo, mas também nosso espírito. De forma que nós podemos ter uma relação espiritual com Deus. E é importante nós lembrarmos isso para podermos saber que nós carregamos essa semelhança de Deus também ao falar com outras pessoas, ao andar, ao fazer nossas atividades, ir para a escola, família, enfim. Nós estamos refletindo algo que Deus fez. E aí essa pergunta, por que muita gente às vezes não gosta de igreja, de crente? Porque quando eles olham pra gente, eles veem coisas erradas e pensam, se essas pessoas são assim, não quero nem saber quem é o Deus dessas pessoas. Você já parou para pensar nisso? Mas quando você é uma pessoa que busca fazer tudo aquilo conforme a vontade de Deus, a sua vida vai ter um brilho especial e as pessoas vão olhar para você e falar, essa pessoa tem uma imagem diferente. E aí, aos poucos, elas vão perceber que você foi feito à imagem e semelhança de Deus e vão se perguntar como que eu consigo ser parecido. Isso é importante nós entendermos que assim como nós somos feitos, isso vai refletir para outras pessoas e essa é a nossa maior arma para podermos conquistar outras pessoas para Cristo. Gostaria de ler ainda um último texto contigo, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ainda nesse contexto de criaturas e Criador, nós precisamos entender não só o nosso lugar, o lugar de Deus, mas o lugar do reino de Deus. Entender que a nossa vontade, ela não é nada comparada à vontade de Deus, os nossos planos não são nada comparados aos planos de Deus. Não que o que a gente queira, a gente pense, não tenha valor. Pelo contrário, tem valor e Deus entende isso e Ele valoriza aquilo que a gente pensa. E exatamente por isso que dentro dos planos Ele pode contemplar coisas que nós queremos, precisamos, de forma muito além do que aquilo que a gente mesmo pode imaginar. Neste versículo que a gente leu, venha o reino de Deus, o que isso significa? Significa que é importante nós entendermos que nós precisamos dar lugar para negar aquilo que nós queremos, ou seja, o nosso próprio reino, e dar lugar àquilo que Deus quer, ou seja, o reino de Deus, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Esse sentido de reinado, ou seja, que Deus seja o nosso rei. Quando nós temos um rei, nós obedecemos à vontade desse rei. Então, quando a gente abre mão da nossa vontade, é como se nós estivéssemos falando, eu não sou o rei da minha própria vida, porque não sou eu que manda em mim, que decida as coisas por mim. Eu confio em alguém que esse sim tem poder para poder fazer isso, que é o meu rei, que é Jesus. Ele sim pode dirigir a minha vida. E não de uma forma cega, mas sim porque nós entendemos que Ele é um Deus poderoso, bondoso, amoroso conosco e que sabe de todas as coisas, muito mais do que a gente pode saber.
essa é a nossa reflexão de hoje, a nossa devocional. Eu queria orar contigo, vou pausar aqui o áudio como de costume, para que a gente possa orar, para que a gente a cada vez mais possa entender quem nós somos em relação a Deus. Que Deus é o Senhor. Quantas vezes a gente fala Senhor, Senhor, mas o que significa Senhor? Significa que nós estamos entendendo a autoridade, o poder, o respeito que Deus tem para nós. E assim nós estamos dispostos a segui-lo e a obedecê-lo. Eu queria orar por você para que tanto eu, você, qualquer pessoa que esteja aqui nos assistindo, possa entender isso, abrir lugar em seu coração para que Jesus de fato seja o Senhor da sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos porque Tu és o Senhor da nossa vida. E o que isso significa? Significa que não somos nós que temos o controle sobre as nossas vidas, mas sim o Senhor. Porque o Senhor não é só o nosso Criador, mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é o nosso amigo. Porque o Senhor mesmo diz que aqueles que te buscam, que te servem, que te amam, não são mais apenas criaturas, mas o Senhor nos tem também como amigos. E por isso queremos te agradecer e te pedir, nos ajude a cada dia a entender melhor quem o Senhor é em nossas vidas, abrindo mão de pequenas coisas a cada dia e às vezes de grandes coisas também que nos impedem de entregar todo o controle da nossa vida a Ti, Senhor. É esse o meu pedido hoje, nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, galera. Vejo vocês no nosso próximo episódio.